A agricultura familiar é mais do que um modelo de economia agrária. Consiste em um meio de organização das produções que são gerenciadas e operadas por uma família. E o que determina isso no cenário rural é a mão de obra, que deve ser predominantemente familiar. A agricultura familiar, ela hoje já tem uma lei que define claramente o que é agricultura familiar. Mas na prática, é aquele agricultor que conduz a propriedade dele basicamente com a família, com alguns empregados fixos, mas sempre em número menor do que o número de pessoas da família que trabalham. Então, na prática, é isso. E em termos de área, na nossa região, são agricultores até 72 hectares. São basicamente 30 alqueires, né? Então é uma área bastante grande, né? Só que normalmente o pessoal, na questão da renda, que é 360 mil, então muitas vezes o pessoal chega no limite antes da renda do que na área. A agricultura familiar é responsável pela alimentação de 70% do país. Em resumo, mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores e da agricultura familiar no país. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza. Em termos gerais, a agricultura familiar se caracteriza pelas pequenas propriedades, pela família ser dona de todos os meios de produção e da terra. A produção é geralmente voltada para a diversificação de alimentos e para os bens de consumo. A agricultura familiar, em média, ela produz 70% dos alimentos. Então a importância maior dela é na produção de alimentos que o nosso consumo dia a dia. Mas na economia da região, ela representa, porque com esse tamanho de área que tem, com essa renda, ela representa realmente a diferença entre o desenvolvimento da região, porque além de ter toda essa produção de alimentos, tem também a questão de que ela ocupa as pessoas. Então as pessoas continuam ali, ou no meio rural, ou na cidade próxima, mas elas estão ocupadas. Então ela também tem uma importância social muito grande. É evidente que a renda é o principal, mas também ela ocupa as pessoas em volume maior do que a agricultura empresarial. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Os principais alimentos que vêm da agricultura familiar são mandioca, carne suína, feijão, leite, carne de aves e milho. A região oeste do Paraná é movida pela agricultura. A sua participação na economia e no desenvolvimento da região é de extrema importância.